Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos em nossos estudos voltados para a seleção do Prof. História. Nós propusemos aqui este módulo, no qual nós vamos fazer uma retrospectiva de todas as provas discursivas já cobradas nas seleções do Prof. História, tá bom? A primeira aula a gente está postando também aqui no nosso canal do YouTube. A partir da próxima a gente vai postar apenas o nosso curso preparatório, então caso você queira acessar o nosso curso preparatório, o link está na descrição deste vídeo, tá bom? Então é importante que vocês, além de assistirem as videoaulas, baixem também o material. Então, para cada aula a gente está postando um material para leitura com conteúdo relacionado àquilo que foi abordado em cada seleção, né? Em cada prova discursiva do Prof. História, tá bom? A proposta aqui é produzir um material síntese e não um material muito aprofundado, né? Até porque essa profundidade a gente pode buscar justamente no material complementar que está disponível em nossa plataforma, né? Com as leituras complementares. Temos várias obras analisadas em videoaula, então para este aprofundamento a gente pode recorrer às leituras complementares. O objetivo aqui é produzir um material síntese, tá bom? Bastante objetivo. Então, este módulo voltado à retrospectiva das provas discursivas do Prof. História, nós dividimos basicamente em 4 aulas. Na primeira aula, esta que vocês estão assistindo, a gente vai falar sobre as provas discursivas das seleções de 2014, 2016 e 2017. Na segunda aula, vamos falar sobre as provas discursivas de 2018, 2019 e 2020. E, finalmente, na terceira aula, a gente vai falar sobre as provas discursivas de 2022 e 2023. Na quarta aula, a gente vai falar aqui sobre possíveis temas que podem ser cobrados nessa seleção agora, de 2024, para a turma que vai iniciar em 2025. É claro que mais importante do que ficar tentando adivinhar qual tema que vai ser cobrado, a gente compreender um pouco da estrutura dessa prova, né? Então, é mais importante a gente se debruçar sobre aquilo que já vem sendo cobrado, no que diz respeito à estrutura da prova, do que a gente ficar tentando adivinhar que tema vai ser cobrado. Apesar de, nas últimas seleções, a gente ter conseguido, né, adivinhar os temas que foram cobrados nas provas discursivas das últimas seleções. A gente adivinhou, inclusive, dos nossos simulados. Mas a perspectiva aqui não é adivinhar, né, tá bom? Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre as provas discursivas de 2014, 2016 e 2017. A gente vai fazer aqui uma rápida leitura das propostas dessas provas, tá bom? Tecer alguns comentários também. Além dessas videoaulas, baixe o material disponível para leitura, ok? De antemão, pessoal, quando a gente se depara com a prova discursiva do Prof. História, vem a seguinte pergunta: mas o que eles cobram? Eles não falam muito sobre a prova discursiva. Não, todo ano surge esse questionamento dos candidatos. Meu Deus, eu vou estudar o quê para essa prova discursiva, né? E a gente sempre fala, olha, em todos os anos anteriores, sempre houve a proposição de uma aula. Então, o que a gente tem na prova discursiva do Prof. História é a proposição de uma aula. Nessa proposição, a gente tem discriminados os itens, né, que compõem esta aula. Então, quando a gente recebe a prova, a gente vai preencher esses itens da nossa aula. Então, a própria folha de resposta já traz os itens dos quais a gente vai, né, preencher, né? Obviamente seguindo o que deve ser posto em cada item, tá bom? Então, a gente sempre vem estudando com essa ideia de que, de fato, haverá proposição de uma aula. Mas nós também temos um plano B. E se não for uma aula? E se de repente, esse ano, não cobraram aula, mas um texto dissertativo, né? A gente também estuda essa perspectiva da produção de um texto dissertativo argumentativo, tá bom? Essa tipologia dissertativa argumentativa vai estar em um elemento da proposição da aula. Então, quando a gente tem no edital essa ideia de uma prova discursiva, um texto dissertativo,
há um item na proposição dessa aula no qual a gente vai produzir um breve texto dissertativo, tá bom? Então, o que eu tenho a dizer se vai se preparar para essa seleção, então pegue as últimas provas, veja a estrutura das questões, inclusive das questões objetivas, tá bom? A Econ Rio, que vai organizar essa prova agora, já organizou duas seleções anteriores do Prof. História e também foi a proposição de uma aula. Então nós estamos trabalhando com essa ideia de que, de fato, nós vamos encontrar a proposição de uma aula, né? Então é importante a gente estudar aqueles itens que sempre vêm se fazendo presentes nessa prova, né? Como, por exemplo, título, tema, objetivos, avaliação. Então, em nosso curso, por exemplo, a gente aborda cada item desse trazendo sugestões, por exemplo, sugestões de avaliação, né? Sugestões de material didático para ser utilizado na sala de aula. Então, a gente sempre vem trabalhando com esses itens. O que a gente teve nos primeiros anos foi mudança em relação ao item, né? Um item desapareceu, no ano seguinte um item foi mesclado a outro item. Então, essas aulas de retrospectiva vai ajudar um pouco a gente a entender, né, como a seleção do Prof. História vem cobrando essa prova discursiva dos candidatos, tá bom? Então a gente vai lá do início, a gente começa do início, né? Em 2014. Então a gente está fazendo aí, né, 10 anos do Prof. História, de seleções do Prof. História. Mais especificamente, no dia 18 de maio de 2014, a gente teve a primeira seleção do Prof. História. E já nessa primeira seleção, a prova discursiva abrangia basicamente a proposição de uma aula, tá bom? Nesses primeiros anos de seleção do Prof. História, a gente não tinha a escolha de temas, né? Então, nos últimos anos a gente teve a tema 1, tema 2, aí um tema é escolhido para a gente discorrer sobre ele na aula, né? Então, nos primeiros anos não tinha essa possibilidade de escolha, era só um tema e pronto, né? Então, vamos lá. Prova discursiva de 2014 para a turma que começou também em 2014. Então a gente começa aqui com um texto. Então normalmente as provas discursivas do Prof. História nos trazem um texto. Esse texto a gente pode compreender como sendo um texto, digamos, motivador, né? Ele que vai dar o norte da discussão, ele traz o pano de fundo no qual a nossa aula vai acontecer, né? Então é muito importante a gente compreender bem a perspectiva do que vem nesse texto motivador. Então, normalmente, a prova discursiva traz um texto motivador e depois vem a proposta, tá bom? Esse texto motivador, ele deve ser considerado na proposição da nossa aula, tá bom? Então, veja. De modo categórico, afirmamos, ainda mais uma vez, que por meio de uma aula também se conta uma história. Que, ao se contar uma história por meio de uma aula, também se faz história. E que somente ao se fazer história por meio de uma aula, nos tornamos professores de história. Então, para sermos professores de história, é de fundamental importância fazer o quê? Contar história, né? Então, veja essa relação que está sendo feita aqui, ó. Por meio de uma aula, também se conta uma história. E quando se conta uma história, por meio de uma aula, também se faz história. Então, ao se contar uma história, a gente está fazendo também história. E que somente ao se fazer história, por meio de uma aula, nos tornamos professores de história. Então, para ser professor de história, é preciso fazer história em sala de aula. E contando história em sala de aula, se faz história. Consequentemente, se torna também professor. Por lermos de um modo singular uma proposição, podemos afirmar que também somos autores, né? Então, justamente pelo fato de haver essa singularidade na leitura, e obviamente nós temos repertórios diferentes, né? A leitura que você faz é diferente da leitura que eu faço, logo o resultado dessa leitura vai ser sempre diferente. Então há essa singularidade na leitura, né? Então,
por lermos de um modo singular uma proposição, podemos afirmar que também somos autores. Nós somos autores da leitura que está sendo feita, né? Da interpretação que está sendo feita. Mas, ao fazermos, não para afirmar, né? Mas o fazemos, né? Não para afirmar uma semelhança, em sim para sublinhar a diferença que nos identifica. Assim, recusamos uma exclusão que não raro se desdobrava em um sentimento de inferioridade. Os que ensinam história contam uma história, mas não fazem história. Esse seria o aspecto de inferioridade. Os professores de história não seriam produtores de história, seriam apenas contadores de história. Mas aqui nesse texto a gente tem o quê? Quem conta história também faz história, né? Então, para afirmar que os professores de história fazem história, sim, por meio de uma aula. A aula como texto. Guarde-se, porém, que o que ela expressa, antes de mais nada, é a consciência de uma prática, a diferença que nos identifica, né? Então, aqueles que ensinam história também fazem história. Os professores não devem ser vistos aqui apenas como objeto, né? Objeto do conhecimento, né? Aplicando aquilo que vem da academia, né? Não. Na sala de aula, nós também produzimos conhecimento, nós também produzimos história, né? Por quê? Porque há essas singularidades, né? A leitura, ela é singular. Então, eu sou autor da leitura que eu faço do mundo, né? Então, eu também produzo história nesse sentido. Então, interpretar dessa forma é combater, né, esse sentimento de inferioridade existente no que diz respeito à escola e à academia, né? Então, quem ensina, o professor que está em sala de aula, na educação básica, né, ele sim, também faz história. Considerando as ideias desenvolvidas no fragmento citado acerca da concepção da aula como texto, elabore um texto dissertativo no qual apresente uma proposta de aula de história para a turma de um dos anos finais do ensino fundamental, sexto ao nono ano, ou do ensino médio, primeiro ao terceiro ano. Seu texto deverá atender à norma padrão da língua, e é um dos critérios que a gente utiliza nos nossos estudos, né? Seguir essa norma padrão, tentar cometer pouquíssimos desvios ortográficos e gramaticais, um texto com muitos desvios, um texto truncado, isso dificulta a leitura da banca que vai avaliar seu texto. E como avaliador, eu sei bem, né, como é chato você pegar um texto muito truncado, com frases incompletas, isso chateia o avaliador. Né? E essa chateação, ela pode, inclusive, né, se refletir na atribuição da pontuação dos outros critérios. Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado, né, com a revisão gramatical, revisão ortográfica, a progressão das ideias também, né? Então, por mais que não seja um texto muito longo, né, a gente não está falando aqui de um projeto de pesquisa, mas mesmo nesses textos pequenos, como uma prova dissertativa dessa seleção, a gente pode encontrar muitos desvios ortográficos, muitos truncamentos. Isso chateia a banca que vai avaliar o texto, tá bom? Então, cuidado com isso. Aqui a gente tem os elementos que vão estar presentes, que estavam presentes deste ano na folha resposta. Título da aula e ano de escolaridade escolhido. Então, havia um espaço ali para você colocar o título da aula, para você escolher o ano de escolaridade, o tema da aula. Qual é o tema da aula? Você tinha que escrever o tema da aula e questão abordada. Desenvolvimento dos conceitos e conteúdos relacionados ao tema da aula, conclusão pretendida com base na questão da aula, em até 10 linhas, então havia esse espaço para você escrever, né? Atividade de avaliação de aprendizagem em até 5 linhas. Então, que estratégias avaliativas você vai utilizar, né, em sua aula? O que a gente pode dizer é que em todos esses anos a gente sempre teve esse item relacionado à avaliação,
ao título, né? Desenvolvimento dos conceitos, os objetivos, né? Eles vão estar mais claros em anos posteriores. Então, alguns itens eles vão se repetindo de um ano para o outro, tá bom? De um ano para o outro. Esse da avaliação esteve presente em todos, tá bom? Então, a atividade de avaliação, e lá no curso a gente propõe algumas atividades de avaliação que podem ser citadas em nossa prova do Prof. História, tá bom? Então, essa foi a primeira prova discursiva realizada em 2014. A segunda prova discursiva da seleção de 2016. Aqui a gente já tem o uso, né, de um elemento, de uma imagem, né? Aqui a gente tem uma imagem e o elemento verbal ao lado, né? Os 200 anos entre as duas cenas acima servem de reflexão. Evoluímos ou regredimos? Se antes os escravos eram chamados à praça para verem com os próprios olhos o corretivo que poupava apenas os homens de sangue azul, juízes, clero, oficiais e vereadores, hoje avançamos para trás. Cleidenilson da Silva, de 29 anos, negro, jovem e favelado, como a mesma maioria das vítimas de nossa violência, foi linchado após assaltar um bar em São Luís, no Maranhão. Se, em 1815, a multidão assistia impotente à barbárie, em 2015, a maciça maioria aplaude a selvageria. Literalmente, como no subúrbio de São Luís ou pela internet. Dos 1.817 comentários no Facebook do Extra, 71% apoiaram os feitores contemporâneos. 71% foram a favor desse linchamento, né? Deixaram ali expresso a sua opinião favorável a esse linchamento. Um ponto interessante aqui é que a proposta discursiva, né, e inclusive as questões objetivas, sempre trazem um tema bastante atual, né, uma imagem do mesmo ano, né, de um acontecimento do mesmo ano. Então a prova foi realizada aqui em 2016, então a gente tem uma notícia de 2015, algo muito recente. Então, os exames do Prof. História costumam trazer esses acontecimentos recentes, né, muito próximos à época da prova. Então, a gente que vai estudar, é importante a gente fazer essa revisão, digamos assim, né, dos principais acontecimentos dos últimos meses, por exemplo. Então, tem essa característica de utilizar eventos muito próximos à época da aplicação da prova, tá bom? Marc Bloch, em fórmula célebre, concluiu ser preciso compreender o presente pelo passado e o passado pelo presente. Invertendo a ordem na qual estavam enunciadas essas duas operações, que refletirei sobre o método que consiste em ir para o passado com questões do presente, para voltar ao presente com o lastro do que se compreendeu do passado. Existe na pesquisa uma etapa que se constitui como condição necessária e preliminar ao vai e vem entre o antigo e o novo. Falo do momento em que se tenta suspender suas próprias categorias para abarcar as categorias dos outros. Momento certamente insubstituível e que contribui para desfazer a ilusão de uma familiaridade. Portanto, é de uma prática controlada do anacronismo que farei a defesa. Considerando o texto de Nicole Leroux, que defende a perspectiva de se efetuar uma prática controlada do anacronismo, evitando assim a equivalência de condições históricas entre o presente e o passado das sociedades, elabore um texto dissertativo no qual apresente uma proposta de aula de história. O documento a ser analisado na aula é a página do Jornal Extra, aqui reproduzida.
A aula deve ser destinada a uma turma de um dos anos finais do ensino fundamental ou do ensino médio. Seu texto deverá atender à norma padrão da língua e conter entre 20 e 50 linhas. Os seguintes elementos devem fazer parte da proposta a ser apresentada na folha de resposta. Então, recebe-se a folha de resposta com esses itens e a gente vai escrevendo embaixo, né? Título da aula e ano de escolaridade escolhido, né? O mesmo item do ano anterior, do primeiro ano, né? Tema e objetivo da aula, né? Não tinha objetivo. Na primeira aula a gente não tinha esse objetivo. A partir de agora, de 2016, a gente tem, né, a exposição desse objetivo. A gente tem que deixar claro, objetivo da aula. E uma das sugestões que a gente traz é, seguindo a escrita acadêmica, é a gente deixar muito claros os nossos objetivos com o uso de verbos no infinitivo. Então a estratégia é muito simples. Utilizar verbos no infinitivo para mostrar os objetivos da nossa aula. Então, é como se a gente estivesse ajudando a banca a avaliar o nosso texto. Ô, banca, aqui estão os objetivos. Então, dentro desse item, aqui estão os objetivos, com verbos no infinitivo. Então, nós que avaliamos, a gente já percebe, né? A gente, quando bate o olho nos verbos infinitivos, a gente já imagina, opa, isso aqui deve ser um objetivo da aula, né? Então, a gente tem aqui já em 2016, a inserção dos objetivos, né? Tema e objetivo da aula. Indicação dos procedimentos e recursos didáticos a serem utilizados. Obviamente, a gente sempre destaca isso nas aulas do nosso curso, né? Procedimentos e recursos devem estar coerentes com os objetivos que a gente traz. Então, se a gente traz um objetivo, a gente tem que trazer também os recursos necessários para atingir esses objetivos. Desenvolvimento dos conceitos e conteúdos relacionados ao tema da aula. Essa parte de desenvolvimento dos conceitos e conteúdos relacionados ao tema da aula é aquele item que a gente julga ser mais dissertativo, né? É onde a gente pode trazer uma voz de autoridade, né, que reforce o posicionamento que a gente tem. Então, nesse item você pode citar algum pesquisador, algum historiador, né, que reforce o ponto de vista adotado em sua aula, tá bom? Então, é basicamente nesse desenvolvimento dos conceitos e conteúdos que é importante a gente fazer referência a alguma voz de autoridade para reforçar o nosso posicionamento. É aqui que a gente sugere que sejam citadas vozes de autoridade, para mostrar o nosso repertório, né? Conclusão pretendida para a aula. A conclusão pretendida também estava presente na primeira seleção, né? Atividade de avaliação de aprendizagem também esteve presente, né? Então, basicamente, aqui uma questão que vai abordar esse conceito, né, de anacronismo, né? Quando a gente fala de anacronismo, a gente pode fazer referência a François Doss, né? Na obra a História à Prova do Tempo. Nessa obra, ela faz uma definição que foi proposta por Lucien Febvre, né, como sendo o anacronismo o pecado dos pecados, né? Se há um pecado do historiador, o anacronismo seria o principal, né? Então, assim, o anacronismo ele deve ser evitado ao máximo na prática do historiador, né? Por quê? Porque o que a gente tem aqui com o anacronismo é a realização de uma transposição de categorias de pensamentos, né? Sentimentos, linguagens de uma determinada temporalidade para outra temporalidade, né? E isso acaba trazendo choques, né? A gente pode citar também um texto de Jacques Rancière, né? O conceito de anacronismo e a verdade do historiador. Ele faz uma breve análise sobre esse significado real do termo anacronismo, né? Ele vai utilizar esse termo partindo de uma definição de dicionário. Então, ele traz a definição de dicionário para começar a sua discussão sobre a ideia de anacronismo. Utiliza o famoso dicionário francês, né, o Robert, né, tem o Robert, tem o Petit Robert, né,
Pequeno Roberto, que na verdade é um dicionário bem volumoso, né? E essa ideia do anacronismo seria a ação de situar um fato, um uso, um personagem, né, numa época distinta daquela época em que eles pertencem, né, ou que convém a eles. Então, uma definição bastante simplória. Então, o anacronismo ele não pode ser simplificado, né, como sendo um simples recuo para uma data anterior. O anacronismo está ligado, sobretudo, a uma questão que está relacionada a diferentes noções de temporalidade, né? Essa afirmação vai justificar o anacronismo como algo que não está necessariamente ligado a uma questão de cronologia, né? O que a gente vai ter aqui é uma questão mais estrutural. E aqui a gente pode citar Koselleck, né? Então, com Koselleck, a gente vai ter um anacronismo não como uma mera confusão de datas, mas sim como uma confusão de épocas, né? Então, há o aspecto aqui da temporalidade. Discutir com os alunos que as épocas não são simples recortes, né, nesse contínuo de sucessões, né, é muito importante, né? Então, como a gente pode perceber, o anacronismo ele não pode ser explicado de forma simplista, né, como sendo um deslocamento de sujeitos, um deslocamento de estruturas sociais, né, para uma outra temporalidade. O anacronismo ele vai se apresentar como uma parte que é integrante do processo de elaboração do conhecimento histórico. Por quê? Porque os próprios historiadores são, né, elementos constituintes de uma época que não condiz com aquela época que eles estão registrando os seus estudos, né? A gente vai agora para a última seleção dessa primeira aula, né? O exame de 2018. Né? Aqui a gente começa a ter uma novidade. Que novidade foi essa? A inserção de duas propostas. Né? Então a gente começa a ter aqui mais de uma proposta. O candidato escolhe uma para elaborar a sua aula, né? Então veja, o que a gente tem aqui nesse exame de 2018, né? Prova discursiva. No ensino de história, problematizar é também construir uma problemática relativa ao que se passou com base em um objeto ou conteúdo que está sendo estudado, tendo como referência o cotidiano e a realidade presente dos alunos. Percebam o que eu falei aqui, né? Lembre-se do que eu falei no início, né? A importância de a gente considerar esses textos motivadores. Eles que vão dar o norte da nossa aula, né? Eles devem estar presentes na nossa aula. Problematizar, tendo como referência o cotidiano e a realidade presente dos alunos e do professor. Para a construção da problemática, é importante levar em consideração o saber histórico já produzido, além de outras formas de saberes, como aquele difundido pelos meios de comunicação. Então, o que a gente tem aqui basicamente é a importância dessa ação problematizadora nas aulas, aqui no caso de história, né? Então, a importância de problematizar, considerando o contexto local, do aluno, do professor, problematizar sobre aquilo que chega até nós por meio dos meios de comunicação, né? Internet, televisão, enfim. Então, é importante problematizar sobre isso, ok? E aí vem as propostas. As propostas. Na proposta 1, né, a gente tem o seguinte: a partir da noção de problematização apresentada no texto, escolha uma das duas propostas a seguir e desenvolva uma proposição de aula de história. Então a gente tem aqui a proposta 1, capa da primeira edição da revista em quadrinhos, em 1941, né? E cartaz do filme de 2017, né? O filme aqui da Mulher Maravilha. Porque só agora a Mulher Maravilha ganhou o seu próprio filme? Há um questionamento. Então vamos a essa
esse início de problematizar sobre isso, né? A Mulher Maravilha surgiu em 1941, teve revista própria, série de TV e já foi até embaixadora da ONU pelos direitos das mulheres. Mas por pouco tempo, pois uma petição online que a acusava de ser explicitamente sexualizada a fez perder o emprego. A personagem precisou esperar longos 76 anos para estrelar um longa-metragem nos cinemas. Enquanto isso, Batman e Superman já passaram por inúmeras encarnações. O Homem-Aranha, por exemplo, está sendo interpretado pelo terceiro ator diferente desde 2002. É sintomático que a cultura pop, que converteu os super-heróis numa espécie de deuses, não tenha conseguido firmar uma mulher nesse panteão contemporâneo. Então, a gente iria aqui problematizar, né? Por quê? Porque só agora a Mulher Maravilha ganhou o seu próprio filme. Que elementos históricos contribuíram para isso? Né? Aí vem a questão do papel da mulher na sociedade, né? As relações de poder, a sociedade patriarcal, enfim. Então, a gente poderia problematizar em uma aula de história para buscar respostas a essa pergunta que foi feita. Né? Então, vamos lá. Essa seria a primeira proposta. Proposta 2. Conflito por terra entre fazendeiros e índios se acirra no Mato Grosso do Sul, 2015. O conflito agrário entre índios e produtores rurais de Mato Grosso do Sul, que tem deixado um rastro de vítimas nos últimos anos na região centro-oeste do país, voltou a se acirrar. Cerca de 70 indígenas das etnias Guarani e Kaiowá ocuparam duas fazendas em disputa e foram atacados. O conflito é apenas mais um capítulo de uma trama de contexto complicado e sem grande sinal de solução breve. No Mato Grosso do Sul, 88 fazendas estão ocupadas por indígenas no processo de retomada. Todas, né, são áreas reivindicadas pelos índios. Parte delas já foi reconhecida como tal por estudos antropológicos. E algumas já estão, inclusive, demarcadas como áreas indígenas. O problema é que muitas dessas terras, de onde os indígenas foram expulsos durante décadas pelo poder público, foram vendidas para fazendeiros pelo próprio Estado. Contra genocídio, indígenas Gamela ocupam rodovia do Maranhão, 2016. No estado do Maranhão, duas rodovias amanheceram bloqueadas por protesto dos indígenas, dos povos Gamela e Guajajara. Os indígenas manifestaram-se em solidariedade aos Guarani e Kaiowá, vítimas do brutal ataque que resultou no assassinato do agente de saúde Kaiowá Clodiodi de Souza e deixou pelo menos outros 6 indígenas feridos em Carapó, no Mato Grosso do Sul. Além disso, eles denunciam a violência que também existe contra indígenas no Maranhão. Então, vamos lá. Para a proposição da aula, os seguintes elementos devem ser apresentados nos espaços especificados na folha-resposta. Então, mais uma vez, recebe-se a folha-resposta, a gente vai ter esses itens ali presentes na folha-resposta e você vai escrever, né? Você que está na plataforma, assistindo esse vídeo pela plataforma, temos um módulo no qual a gente analisa as produções de candidatos que foram aprovados. Eles disponibilizaram o espelho da prova, aí vocês vão ver ali na prática, né? A escrita deles, né? O texto manuscrito, cada item. Então, vocês podem acessar essas aulas e ver o espelho da prova desses candidatos, tá bom? Então, a gente tem aqui, proposta escolhida, foi 1 ou foi a 2, né? Primeiro ou a segunda. Ano de escolaridade escolhido. Título da aula. Problematização e objetivos. Percebam que agora a gente tem no plural, né? Objetivos. Ali no anterior a gente tinha objetivo, agora não. Objetivos. Mais uma vez, uma boa estratégia é trazer verbos no infinitivo. Procedimentos e recursos didáticos a serem utilizados, né? Também, mais uma vez, que sejam procedimentos e recursos coerentes com os objetivos que você destacou anteriormente, tá bom? Então,
tem determinados objetivos, ok, o que eu vou utilizar de material pedagógico para chegar nesses objetivos? Tem que pensar nisso também. Desenvolvimento dos conceitos e conteúdos a partir da problematização. Este aqui é aquele item que eu falei, né, que a gente vai mais discorrer, né, o item mais dissertativo, que a gente pode trazer alguma voz de autoridade, fazer alguma citação, tá bom? 10 a 25 linhas, é um item mais denso, digamos, mais pesado da nossa proposição, tá bom? E, finalmente, a atividade de avaliação de aprendizagem, de 3 a 5 linhas. Avaliação sempre se fazendo presente, tá bom? E pelo que a gente viu aqui, o ensino de história deve ajudar os nossos alunos a ler jornais, a proporcionar a eles, né, lentes que façam com que eles vejam para além do que está sendo veiculado, né? Então, quando a gente traz, por exemplo, propostas já no mestrado de formar leitores críticos, formar alunos críticos, é justamente nessa perspectiva de ir além do que está na superfície. Então, quando a gente faz a leitura de um texto, é a gente identificar aquilo que vai além do que está verbalmente escrito ali. Ok, pessoal? Então, assim, a gente finaliza aqui esta primeira aula, né? A gente demorou até mais do que imaginava, né, para abordar essas três primeiras propostas de prova discursiva da seleção do Prof. História. Lembrando que na próxima aula a gente vai falar sobre as propostas de 2018, 2019 e 2020, tá bom? Baixe o material que acompanha essa aula para fazer a leitura, né, de conteúdos relacionados ao que foi discutido aqui. Obviamente, mais uma vez destaco a perspectiva de síntese deste material, né? Não é trazer um aprofundamento sobre nessas discussões, mas sim algo bastante objetivo, sintético, tá bom? Que nos ajude na hora da prova discursiva, tá bom, pessoal? No mais é isso, bons estudos a todos e até a próxima.